envelhecimento começa aqui com algum carboidrato, especialmente açúcares e farinhas brancas. E eu vou te explicar por quê. Tá vendo esse docinho aqui caramelizado? Na verdade, ele funciona como se lá dentro fossem as suas células e esse caramelo em volta, como quando a gente come muito açúcar, o nosso sangue fica cheio de glicose, essa glicose também vai se acumulando em volta das células, formando uma película, digamos assim, ou um resíduo que carameliza nossas células. A resposta disso é a morte celular, porque ela não consegue trocar oxigênio e nutrientes com o meio, com o sangue. Então ela morre por hipóxia, por falta de oxigênio. Isso gera um aumento dos chamados ages, que são fatores de envelhecimento. Mas quando a gente fala de envelhecimento, a gente pensa na pele, e não é bem por aí. Isso diminui a estabilidade de tecidos do corpo, inclusive tecidos cardíacos. Vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Quando esses ages, essas substâncias, elas se acumulam, porque quando a célula morre, ela quebra em partículas e são liberados os ages, né? No nosso organismo, na nossa circulação. Quando eu tenho mais ages, na parte de colágeno, ocorre uma glicação. Então, quando eu tenho essa morte celular por excesso de açúcar no sangue, que é causado por excesso de carboidratos, assim, principalmente por farinha branca e açúcar, esses ages, eles vão formar um processo chamado glicação do colágeno. Se esse excesso de glicose, por exemplo, ou de ages, se acumular nos tecidos de colágeno, eu vou ter uma perda de colágeno. Se for nas veias e nos tecidos elásticos de artérias, eu posso ter um problema vascular ou circulatório. Se for na parte das formações ali entre os dendritos de neurônios, pode fazer uma formação de placa e aumentar os riscos de Alzheimer. Presta atenção nisso. Não é só gordurinha localizada, não. Tem muito além de gordurinha localizada aqui. Se essa glicação, esse processo de glicação acontecer em qualquer uma das partes do seu corpo, pode ser uma glicação sistêmica, eu posso ter problemas renais, problemas de gorduras localizadas, problemas neurológicos e de vasos, problemas no pâncreas, né? Eu posso ter problemas neurológicos, né? E também intestinais, de fígado e aí vai. A alimentação é o principal fator desse processo todo. Então, dietas muito restritivas, elas passam a limitar a capacidade do corpo de ter nutrientes para se defender contra agentes tóxicos, inclusive os ages. Então, um dia você come muito e outro dia você come muito pouco. Então, aqui você acaba ferrando o organismo e aqui você não dá o suporte que ele precisa para se nutrir. Se sabotar com compulsões, isso é posterior às dietas de restritivas, né? E a monotonia de dieta, estar sempre comendo as mesmas coisas, pode fazer com que a gente entre em maior facilidade com a compulsão alimentar. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar para vocês o seguinte. Compulsão alimentar gera o aumento de pico de insulina, que a gente já falou, um aumento de ansiedade por comer mais, de comer mais carboidrato, e isso se torna, não se esqueça, isso entra num ciclo vicioso que só você tem o poder de interromper, tá? E aí, quando a gente está em monotonia alimentar, a gente pode gerar, entre outros fatores, a depressão, a gente pode gerar uma irritabilidade sem motivo, a gente pode gerar desânimo total, falta de energia e de concentração. E não precisa estar aparentemente carente em nutrientes e energia para realmente estarmos adoecendo por falta de equilíbrios alimentares. Então, a nutrição está diretamente ligada ao envelhecimento celular, neurológico, funcional, orgânico, devido ao processo de glicação, que é esse excesso de açúcar nas células, onde ela mata as células e forma ages, ou agentes que podem se tornar radicais livres ou toxinas aos outros sistemas em questão. Lembre-se disso na hora que você for comer o próximo docinho. Não é para ficar neurótica,
Mas lembre-se o seguinte, se eu como muito docinho, eu faço muita glicação, eu mato muita célula, eu envelheço muito mais sistemicamente. O que que é isso? No meu organismo como um todo, desde o coração até a ruguinha do rosto.